Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a vida do Teu Filho que está aqui nos servindo, Pai. Que o Senhor o use para falar conosco, para revelar o Teu Evangelho, para falar do Teu Evangelho, para que isso caia no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, nós o abençoamos enquanto igreja, abençoamos a vida da sua filha, da sua esposa, a família dele, Deus. Nós te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, paz do Senhor, todos os outros cumprimentos, né? Quando a gente visita, a gente nunca sabe o que é, né? Mas sinta-se cumprimentado com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como o pastor Isaí falou, meu nome é Alisson, né? Sou casado com aquela moça linda que está lá atrás. Depois você cumprimenta ela, você olha para ela também, para ela passar um pouquinho de vergonha, né? E a gente está passando férias aí, mas o pastor, quando sai de férias, acaba pregando em outra igreja que não é a sua, né? Então, a gente está cumprindo o ritual aí e fui incumbido de trazer uma mensagem para os irmãos. Espero que seja uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém? Mas essa semana, meus irmãos, nós vimos que no jornal uma notícia tomou conta, que foi o quê? A morte da rainha Elizabeth, né? A rainha Elizabeth, que era mais velha do que o antibiótico, então assim, nós vemos que literalmente não é piada, ela era mais velha que o antibiótico mesmo. Então assim, todo mundo estava prevendo a morte da rainha, mas também era fácil prever a morte de uma senhora daquela idade, a qualquer hora ela poderia morrer, né? E ela reinou durante 70 anos. Foi o segundo maior reinado em extensão no Ocidente. Só teve um rei na França, séculos atrás, que reinou 72 anos. Então, se ela vivesse mais alguns, ela seria a monarca que mais reinou na história do Ocidente. E não sei se você sabe, mas a rainha Elizabeth, além de ser a rainha da Inglaterra, era a rainha do Reino Unido, né? Mas também era a rainha da Jamaica, rainha do Canadá, rainha da Austrália, Nova Zelândia e de mais 10 países ainda. Então, cerca de 15 países perderam a rainha. Claro que agora vai ter toda a transição para o novo rei, né? Mas ela não reinava de fato. Até dizia que a rainha da Inglaterra reinava, mas não governava. Porque o reinado dela era um reinado simbólico. Era um símbolo muito forte, usado para manter a paz, manter a nação unida, mas de fato ela não exercia nenhum poder na administração do governo. Porque para nós, talvez a ideia de reino seja uma ideia complicada, seja uma ideia distante, seja uma ideia difícil de compreender. Por mais que ainda no nosso tempo existam países que são reinados, não só a Inglaterra, mas existem mais países que tenham reinado, a palavra de Deus ela também sinaliza essa ideia de reino. Ela fala sobre o reino dos céus, ela fala sobre o reino de Deus. Mas como é que funciona isso na prática? O que significa o reino de Deus? Porque talvez quando a gente fale sobre o reino de Deus, já vem as imagens de Apocalipse, né? Ruas de ouro, as coisas, tudo aquelas coisas imponentes. Mas será que é isso que Jesus Cristo está falando quando fala sobre o reino de Deus? Pois em Lucas 17:20, por exemplo, ele diz que o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então já naquela época Jesus falava que o reino de Deus estava ali no meio dos seus discípulos. Então o que seria esse reino de Deus? A palavra reino em grego é traduzida como basileia, que pode ter a ideia de domínio, de governo. Então, para adiantar um pouco a nossa conversa, nós precisamos entender que o reino de Deus é onde a sua vontade é feita. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, entendendo que o reino de Deus é onde a vontade do nosso Senhor é feita, gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Quem tiver com a Bíblia pode utilizá-la. Acho que também tem um slide aqui para os irmãos acompanharem. Então nós vamos estar lendo na nova versão transformadora. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então aqui Jesus está no Sermão da Montanha e ele está falando sobre oração.
Ele ensina sobre o que é oração. E quando ele começa a ensinar uma oração modelo, ele faz essa oração, a oração comumente conhecida como o Pai Nosso. E aqui ele ensina os discípulos a orarem sobre a vinda do reino, que a vontade de Deus fosse feita na terra, assim como é no céu. E em seguida, ele traz alguns princípios, que eu queria chamar dos princípios da manifestação desse reino. Como é que esse reino é manifesto? Como é que esse reino é notado? Como é que esse reino é percebido para aqueles que estão ao nosso redor? Porque a oração, ela ora para que o reino venha, e em seguida ela traz alguns princípios. Por exemplo, diz ali que santificado seja o teu nome. Então o reino de Deus é manifesto exaltando o nome do Senhor. Jesus diz que um dos motivos da oração é que o nome do Senhor seja santificado. Mas, irmãos, tem como tornar o nome de Deus mais santo do que ele já é? Tem como Deus descer um degrau para que ele possa subir outro depois? Não. Isso é impossível. Deus, ele é santo. Ele não pode ser mais santo nem menos santo. Ele é santo da maneira que deve ser. É impossível modificar isso. E os judeus, pessoas para as quais o Jesus estava falando, sabiam disso. Eles entendiam que o nome do Senhor era santo. Tanto é que os escribas nem mesmo tinham coragem de transcrever esse nome. O judeu, ele não falava o nome do Senhor, ele tinha uma reverência, ele tinha um temor muito grande. Então, quando Jesus diz para santificar o nome de Deus, o que ele está dizendo? O que ele está nos ensinando? Qual que é a mensagem por trás disso? O termo aqui santificado seria agaizó, que seria a ideia de entregar, reconhecer, ou ser respeitado ou santificado. A Bíblia Shed vai dizer que santificar o nome de Deus implica em viver de maneira tal que a sua santidade se manifeste em seus filhos. Então, santificar o nome de Deus não tem a ver com modificar, com tornar Deus mais santo, mas sim que a sua santidade seja manifesta através da vida dos seus filhos. Implica que esse mundo olhe para a igreja, olhe para os discípulos, olhe para os filhos de Deus e veja como Deus é grande, veja como Deus é maravilhoso. Tanto é que quando Deus nos chama para ser sal e luz, Ele diz que nós devemos fazer boas obras, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem quem? O nosso Pai que está no céu. Então a igreja é a maneira como qual o nome de Deus é espalhado e santificado, reconhecido entre as nações, entre os povos, entre aqueles que estão ao nosso redor. Então é tarefa dos discípulos manifestar o reino de Deus, fazendo com que o nome de Deus seja conhecido. E será que hoje em dia existem lugares onde o nome do Senhor não é conhecido? De fato, irmãos, existem muitos lugares onde a pessoa nasce, cresce e morre sem ouvir falar de Jesus. Não, pastor, mas isso é impossível. Não. Existem pessoas que não sabem da existência de Jesus em pleno século XXI. Mas deixando essa questão de lado, se nós pegarmos o nosso contexto de Brasil, talvez seja difícil alguém que não ouviu falar sobre Jesus, até porque nós nascemos de berço já com um catolicismo muito forte. Então nós somos ensinados, nós temos pelo menos alguma noção. Mas será que a noção que as pessoas têm de Deus é uma noção alinhada com a palavra dele? Porque, gente, nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele revela para nós. E Ele se revela através da sua palavra. Então, se nós temos um conceito de Deus que não é alinhado com a palavra de Deus, nós não temos um conceito de Deus acertado. Nós temos um conceito de Deus criado pelo nosso próprio coração, pela nossa própria mente. E nós vemos que no dito popular, no dia a dia das pessoas, as pessoas falam que acreditam em Deus, falam que têm fé em Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Será que esse Deus é alinhado com aquilo que Ele revela na sua Escritura? Claro que não. É distante, gente. É distante. É um Deus muito misturado. É um Deus que parece mais conosco do que com Deus mesmo. É um Deus criado à nossa imagem e à nossa semelhança. Tanto é que quando eu era pequeno, fazia alguma coisa de errado, minha mãe olhava, não faz isso que Deus castiga. Por quê?
ela castigava, e castigava bem, com força. E ela não viu algo, então Deus castiga, fica quietinho. Mas como as pessoas aí fora vão ter uma imagem correta de Deus? Através da nossa vida, através da igreja manifestando esse reino. Então nós somos luz, nós refletimos a luz de Cristo para essa sociedade que anda em trevas. Nós, irmãos, também experimentamos a manifestação do reino de Deus quando nós experimentamos o cuidado do Senhor. Então o reino de Deus é manifesto experimentando o cuidado do Senhor. Versículo 11 diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui Jesus está ensinando os discípulos sobre o cuidado de Deus. E ele orienta os discípulos a orarem pelo pão. Porque o pão era uma das bases da alimentação do judeu. Era pão e era peixe. Por isso que Jesus multiplica pão e peixe, porque era o que eles comiam. Se Jesus fosse multiplicar hoje no Brasil, ia multiplicar arroz e feijão. Ia ter arroz e feijão para todo mundo, porque era a base da culinária da época. Então ele está ensinando que os cristãos, os seus discípulos, os seguidores, deveriam orar pelas suas necessidades diárias. Porque por mais que você tenha um emprego, quem te abençoa para que você tenha isso, quem te dá forças, é Deus. É Deus que nos sustenta. E muitas vezes nós não reconhecemos esse cuidado. Nós agimos como o povo de Israel. Porque talvez a gente imaginasse, nossa, imagina que Deus ele viesse hoje e abrisse o mar como ele fez antigamente. O povo continuaria com o coração duro da mesma maneira. Porque houveram 3 épocas onde Deus agiu de forma muito grande com milagres em Israel. Foi após a saída ali no Egito, Deus ele fazendo. Quando Elias e Eliseu também estavam ali como profetas, foi uma época de grandes milagres. E quando Jesus andou sobre a terra, muitos milagres foram vistos. Mas foram épocas de dureza extrema do coração. Porque eles não conseguiam reconhecer o agir do Senhor ao seu redor. Não conseguiam olhar. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, porque o povo de Israel, vendo o Mar Vermelho se abrir, ainda assim não conseguia dar glória e honra ao Senhor. Deus ele dá um alerta em Deuteronômio 8,17, diz assim: não diga, pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois Ele que lhes deu a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, desde o Antigo Testamento e hoje, gente, é graça do Senhor. O que nós recebemos é cuidado, é graça. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, mas é porque Ele decide dar como Pai bondoso, abençoando os seus filhos. Mas muitas vezes nós não temos esse olhar, nós não nos percebemos disso. Nós andamos, vivemos como se tudo dependesse da nossa força. Como se diariamente eu acordasse, levantasse e Deus não tivesse nada a ver com isso. Como se Deus estivesse sentado no seu trono e de vez em quando eu necessito de algo extraordinário, eu peço a Ele. Mas na verdade o nosso sustento cotidiano, ele vem do Senhor. Ele vem de Deus. Ele vem do nosso Senhor. Nós temos que nos perceber disso. E orando por essas coisas, nós temos um coração que vai gerando cada dia mais gratidão. Porque um dos grandes problemas do povo de Israel, como citei, foi a ingratidão. Eles viram tudo, viram milagres acontecer, viram Deus dar maná, mas eles estavam com saudade das cebolas do Egito. Eles queriam cebola. Faltava um temperinho na comida. E preferiam ser escravos, mas ter cebolas. Então nós não podemos ter um coração obstinado e um coração duro. Mas nós temos que reconhecer a grandeza de Deus nos sustentando diariamente. E assim nós vemos o reino de Deus sendo manifesto. Deus cuidando dos seus filhos. Deus cuidando da sua igreja. Pois Deus ele não prometeu uma Ferrari. Deus ele não prometeu aquilo que o nosso coração deseja, mas Ele prometeu o sustento diário. E se nós não temos, gente, é porque a gente não precisa. Porque se tem alguma coisa que é agradável ao nosso coração, mas nos afasta do Senhor, é bem provável que Ele vai tratar de tirar isso das nossas vidas. Então Deus ele é responsável pelo nosso sustento diário. É promessa e Ele cumpre. O reino de Deus é manifesto também, irmãos, sendo perdoado e perdoando. Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. Jesus, ele traz à tona o perdão, ele toca na ferida. Porque é uma das coisas mais simples de entender, mas é uma das coisas mais difíceis de fazer. É simples de entender o perdão, mas agora praticar, aí embola o meio de campo. Perdão em grego é afieme, que tem a ideia de enviar para outro lugar, permitir, deixar, não interferir, deixar alguém ir. É como se você tivesse alguma coisa contra alguém e deixasse essa mágoa, deixasse essa coisa ir embora. Isso se assemelha, por exemplo, ao que Deus faz conosco em relação aos nossos pecados. Miqueias 7, 18 e 19 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permanecesses irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então Deus ele pega aquilo que tinha contra nós, através da cruz de Cristo, e manda para longe. Deixa aí. Mas muitas vezes a pessoa diz que perdoa, mas tem aquela famosa frase, né? Eu perdoo, mas não esqueço. É só um jeito bonito de dizer que eu não estou perdoando. Porque uma pessoa que fica com aquilo lá, ela não perdoa. Ela não perdoa. O perdão, gente, ele pode ser comparado talvez a uma cicatriz. Eu na minha perna esquerda, aqui à esquerda, eu tenho algumas cicatrizes. Quando eu era piá, ali na minha cidade, brincando na praia, pulando de uma pedra na outra, minha perna engatou no meio de uma pedra cheia de ostra. Lanhou tudo, cortou tudo, tive que ir para o hospital, tomar ponta, aquela correria. Mas hoje, se alguém encostar na minha perna, eu não sinto dor, porque cicatrizou. Mas se a ferida tivesse aberta, era só alguém encostar um pouquinho, já, ai, ai, tira daqui que está doendo. Porque não tinha fechado, não tinha cicatrizado. E muitas vezes nós confessamos uma fé baseada em perdão, mas nós não praticamos o perdão. Nós não vivemos uma vida de perdão, pois um coração perdoado é um coração perdoador. Um coração que perdoa, que recebeu a graça de ser perdoado através de Jesus Cristo, é um coração que também derrama o perdão por onde quer que passa. Em João 13, 34, Jesus ele diz uma coisa interessante. Pois agora lhes dou um novo mandamento. E que novo mandamento é esse? Que coisa revolucionária. Que amem uns aos outros. Mas isso não é a base da antiga lei? Amar a Deus e amar o próximo? Só que o que ele fala aqui no final é o que embola, é o que traz a novidade. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Gente, através da cruz de Cristo, o meu padrão de amor não é o que o próximo tem comigo, mas é o que Cristo teve comigo. E aí o negócio complica. Isso vai refletir, por exemplo, lá em Efésios, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo e olho o amor dele sendo derramado pela minha vida, é a maneira que eu devo amar meu irmão. É a maneira que eu devo amar meu próximo. E olha o tamanho do perdão que ele nos dá. Nós não somos capazes de oferecer um perdão menor, inferior para outra pessoa. Porque uma ofensa que nós fazemos um contra o outro não é nada comparado à ofensa que nós tínhamos feito contra Deus. E mesmo assim, ele nos perdoa através de Cristo Jesus. Ele nos perdoa naquela cruz. Então, aquilo que nos machuca dentro do nosso coração precisa cicatrizar. Precisa ir embora. Porque assim o reino de Deus ele vai sendo manifesto. E finalmente, irmãos, o reino de Deus é manifesto vivendo uma vida santa. O reino de Deus é manifesto vivendo uma vida santa. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus termina essa oração ensinando a orar contra a tentação, porque existe uma diferença entre provação e a tentação. A prova, ela vem para testar e apurar a nossa fé. A tentação é para nos fazer cair. A tentação é para nos fazer desviar da fé. E é interessante que ele fala assim, não nos deixe cair em tentação, porque Jesus Cristo sabia que o mundo é cheio de tentação, o mundo é cheio de coisas que nos chamam,
O pecado, gente, é algo que é gostoso, é bom de fazer. Se não fosse bom, ninguém fazia. Faz mal, mas é gostoso de praticar. O ruim é o seu fim que gera a morte. É que nem Coca-Cola. Coca-Cola faz um mal tremendo, mas vem com uma Coca-Cola geladinha no dia de calor. Todo mundo sai correndo, se estapeando para pegar. Faz mal? Faz. A gente bebe, bebe. Pecado gera morte? Gera. A gente peca. Se peca. Muitas vezes peca com gosto. Mas nós somos orientados a orar contra essas coisas. Orar contra isso. Porque a tentação, gente, é gerado pelo desejo do coração de cada um. Tiago 1, versículo 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A tentação vem pela fraqueza de cada um. O alcoólatra, ele não pode beber uma gotinha de álcool, porque logo a vida dele acaba, porque aquilo é uma tentação, aquilo é uma dificuldade. E a gente poderia listar uma lista de vários pecados, mas não cabe agora. Mas a questão é que cada um de nós tem suas fraquezas, cada um de nós tem suas dificuldades, cada um de nós tem as suas lutas. Mas Jesus, ele está trabalhando, ele está retirando isso da nossa vida. E nós somos orientados a orar contra isso. Porque, gente, a gente não precisa nem mais sair de casa para pecar. Não precisa nem mais sair do sofá. Porque, por exemplo, uma das ruínas hoje da sociedade tem sido o celular e a internet. Não que ele seja ruim, ele é neutro. Pode servir para o bem e para o mal. Mas muitas vezes a tentação está na palma da mão. O que tem de gente hoje sendo arrastada pela pornografia, tendo casamentos destruídos. A rede social também agora virou um antro de fofoca. Porque hoje a gente compartilha pedido de oração, né? Tem que orar pela vida do fulano, que ele fez isso, isso e aquilo. É uma maneira gospel de dizer que a gente está fofocando. E a gente, às vezes, o que era para ser uma coisa para abençoar, nós usamos como maledicência. Porque a fofoca é um pecado socialmente aceito, mas é pecado, continua a mesma coisa. Não mudou. A palavra de Deus continua dizendo que é pecado e é pecado. E é algo que vai nos atrair, e é algo que vai nos enredar. E Jesus Cristo, quando Ele nos salva mediante a fé, pela graça. Não é pelo mérito próprio, mas quando Ele nos salva, Ele nos faz andar numa vida santa. Ele nos salva para que nós andéssemos nas boas obras para as quais de antemão já foram preparadas. Então a igreja é chamada à santidade. A igreja é chamada a viver uma vida santa. E o que é uma vida santa? É uma vida que reflete a Cristo. Ser santo é ser igual a Jesus. A gente olha a santidade, parece que, sei lá, é uma pessoa intocável. Não, gente. Ser santo é ser igual a Jesus. Nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Jesus é quem é Deus. Então ser santo é ser a imagem e semelhança de Jesus. É um processo efetuado pelo Espírito na nossa vida diariamente. Então nós temos que viver, irmãos, a manifestação do reino de Deus. Perdoando, sendo perdoado, lutando contra o pecado, fazendo o nome do Senhor ser conhecido, experimentando o cuidado de um Pai amoroso diariamente sobre as nossas vidas. E nós agora, irmãos, nós temos dois caminhos. Ou nós damos desculpa. Não, mas é difícil, mas é complicado. Ou a gente se empenha em viver isso. Ou a gente fala, Senhor, tá bom, eu sei que é difícil, eu conheço as minhas limitações, mas me capacita mediante o Teu Espírito, Senhor. Eu quero viver isso, eu necessito. E Deus é tão maravilhoso que envia o Espírito Santo para nos capacitar, para nos ajudar. Aquele auxiliador, aquele que está do nosso lado todos os dias. Porque o homem sozinho, irmãos, só consegue a condenação, só consegue a perdição. Sem Deus nós não somos nada. Então hoje é noite de reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero viver a manifestação do Teu reino. Porque é simples, gente, é simples. A gente que fica complicando, a gente que fica dando desculpa, a gente que fica arrumando chifre em cabeça de cavalo. É simples. A mensagem nos foi passada.
Agora nós precisamos viver isso e viver com intensidade, pois Pai Nosso termina dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós somos criados para a glória dele e precisamos viver. A vida eterna começa agora. A manifestação do reino de Deus começa agora, com a vontade de Deus sendo feita assim na terra como no céu, e sendo feita na minha e na sua vida. E isso é possível. Isso é possível. Amém?